quero ministrar essa noite. Hoje eu fiquei em casa e eu terminei de escrever os últimos 2 capítulos do livro que nós vamos lançar, eu creio que em breve, se Deus vai abençoar para a gente imprimir ele. E eu vou ministrar os últimos 2 capítulos essa quarta e quarta-feira que vem. Essa quarta eu vou falar para você quão importante é a congregação dos santos e os benefícios que ela tem na minha e na sua vida. Principalmente à medida que nós vamos nos aproximando do dia do Senhor. Vai chegar dias, irmãos, que uma reunião como essa vai ser um refúgio para nós. Vai ser onde nós vamos nos estimular um ao outro. Nós vamos praticar aquilo que está escrito nos últimos dias. E eu particularmente eu creio que não é só uma questão lógica de calendário, porque ontem foi terça e hoje é quarta, mas a estação, o tempo da volta do Senhor, ele está muito mais próximo, ele está a portas. Eu creio que os céus estão retendo o Senhor, até que o número dos gentios se completem, como diz as Escrituras, até o último gentio entrar, então o Senhor virá. Mas esse retorno dele diz que tem alguns sinais, algumas marcas, algumas evidências fortes. E o Senhor fala que Ele voltaria também como um ladrão na noite, mas Ele também diz que nós, aqueles que estamos nele, aqueles que estamos em Cristo, nós não seremos pegos de surpresa, porque nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz, como nosso Pai está na luz. Então nós não seremos pegos de surpresa, porque nós estaremos esperando Ele. A palavra fala: se um pai de família soubesse o momento exato que o ladrão fosse vir roubar a sua casa, ele não dormiria. Ele ficaria ali acordado, esperando ali para defender a sua família, a sua esposa, seus filhos. Ah, irmão, se eu soubesse que um ladrão entrou na minha casa, eu não ia dormir. Não somente eu, porque eu ia chamar uma turma para ficar junto comigo, né? Os mais medrosos fazem isso, né? E a palavra fala, porque, irmão, a palavra fala de uma expectativa que transforma a vida do homem. Irmão, um homem com expectativa, com esperança, ele é diferente dos demais. Eu falei para vocês aqui na quarta-feira passada que o homem morre não só quando ele para de respirar, o homem morre quando ele para de esperar. Quando ele não tem mais expectativa nenhuma, quando ele não tem esperança nenhuma, principalmente o crente. O crente é o tipo de uma espécie que, se roubar a esperança dele, ele não é mais nada, ele não serve nem para o mundo, nem para o meio que nós estamos vivendo. Então, se tem algo que eu lembro de uma passagem de Pedro também. Pedro fala que nos últimos dias seria comum as pessoas falarem: olha, as promessas não vão mais acontecer, porque tudo permanece igual. Desde a época, né, o crente incrédulo fala: não, mas já tem há 2000 anos que nós estamos falando que o Senhor volta. E lógico, e se você for ver na igreja primitiva, a primeira igreja, o primeiro século depois de Cristo, as pessoas morriam porque elas criam que Jesus voltaria a qualquer momento. Mas elas morriam por isso. E eu creio que essas pessoas, elas não morreram no abandono de uma esperança. A palavra fala que muitos morreram sem ver, mas eles tinham certeza que iriam alcançar. Talvez alguns que estão aqui não vão ver o Senhor voltar com esses olhos, mas serão ressuscitados com Ele e estarão com Ele para sempre. Essa é a nossa maior esperança. Mas infelizmente as coisas mudaram tanto que atualmente a igreja ela não vive mais baseado em esperanças como essa. Ela vive baseado em esperanças de muitas coisas que o mundo oferece. Nem vou entrar no mérito delas, na questão delas, porque não é isso que eu quero falar para você hoje. Mas primeiro eu quero falar dessa expectativa que marca, essa expectativa que faz você esperar todos os dias. Em 2016 eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. Eu nunca tinha visto neve, e sempre foi meu sonho ver neve. Não sei quantos já viram neve aqui, mas eu tinha um sonho muito grande de ver neve. Quero ver neve, Senhor. E eu fui morar numa das regiões mais quentes dos Estados Unidos. Ou seja, dificilmente dá neve, porque o inverno é curto, mas é muito frio também. Mas se tiver sorte. E um dia eu estava numa manhã de inverno, eu estava na nossa casa lá
em Dallas, e eu estava vendo o jornal, e no jornal deu no noticiário, olha, ao 12h20 vai começar a precipitação de neve em Dallas, bem na região que eu morava. Bom, eu nunca sabia, não conhecia essa previsão assim com tanta certeza como eles dão lá. O tornado, quando eles avisam que vai dar, eles mostram até a rua que ele vai passar e o horário que vai passar. Então a maioria das pessoas que morrem no tornado não morrem porque foi um acidente, estava em algum lugar, ele veio e matou. Eles morrem porque eles não acreditaram no que foi dito no noticiário, na previsão, e eles estavam naquela rua que foi dito para não estar naquele horário. A maioria morre dentro dos veículos. Eu não sabia disso. Que quando eu estava na minha casa, eu ouvi no 12h20, chamei a Débora, olha, hoje vai nevar. Não estava nevando, mas eu ouvi e resolvi acreditar. E é interessante que isso era umas 11h30. À medida que foi se aproximando 12h20, eu fiquei olhando para a janela. Deu meio-dia, eu fiquei na janela, literalmente na janela, observando, será que vai cair neve mesmo? Irmão, 12h20 mais ou menos começou a nevar. E eu fico imaginando se eu não tivesse acreditado naquela notícia. Eu tinha perdido a experiência, uma das mais legais que eu já tive, de ver a neve, de ir lá fora, tocar na neve, e tentar fazer o boneco de neve, ainda que era pouca neve lá no local. Mas a expectativa, a certeza de algo que eu ouvi, se uma notícia como essa, de um jornal, mudou, mexeu com as minhas expectativas, eu quero falar para você, por que os crentes, quando olham para as Escrituras Sagradas, e ouvem a mensagem, e leem que Jesus vai voltar, e veem os sinais que apontam, não acreditam, não ficam esperando. Porque enquanto eu estava esperando, não tinha tristeza, não tinha nada, porque eu só pensava na neve caindo. Eu vou ver esse negócio hoje. Eu creio que a esperança, a expectativa de ver o Senhor voltar, de estar com Ele, porque se a sua esperança maior não foi isso, Paulo fala que nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós esperamos somente nessa terra. Você tem que colocar sua esperança no Senhor. Se a sua esperança estiver no Senhor, não há doença, não há crise econômica, não há crise conjugal, não há crise familiar, não há crise emocional, não há nada que vai superar ou ser forte o suficiente para derrubar você ou destruir a sua esperança. Mas os crentes precisam dessa esperança. A esperança em Jesus, eu quero falar que é a única coisa que é capaz de nos unir como um povo. É de nós estarmos nele, guardarmos a sua palavra, é a única coisa capaz de fazer nós nos unir ao ponto de Ezequiel 47, se tornar vivo novamente. Daquilo que é morto, passar a viver, mas não somente viver, mas se conectar. Porque talvez muitos acham milagre o corpo voltar a viver. Não, o maior milagre foi ele se conectar. Cada parte na sua parte. E essa é uma das coisas que somente a palavra de Deus pode gerar em mim e você. Essa é a esperança. Eu quero ler com você Hebreus. Abra lá em Hebreus capítulo 10. Algumas intensidades, eu creio que antes de nós lermos, eu quero falar para você, alguns sinais têm se tornado cada vez mais fortes. Se você for ver os cenários dos últimos dias, eles batem muito com os nossos dias. Eu não sei você, mas quando eu olho para os noticiários, quando eu olho para a igreja da atualidade, quando eu olho para os cristãos, sugere-se, por exemplo, aqui no Brasil, o mesmo número de pessoas que estão dentro dos templos, existe o mesmo número fora deles que não querem mais saber de igreja. O diabo, eu creio que ele teve uma boa sacada, porque na realidade a melhor estratégia é desintegrar a igreja, é causar divisão, incredulidade a respeito da igreja. Isso tem acontecido muito nos nossos dias. Imagina se tem 30%, 40% de evangélicos cristãos no Brasil, nominais pelo menos, porque nem todos que estão dentro do templo estão realmente em Cristo.
Mas todos que estão em Cristo e guardam a sua palavra, nunca deixam de congregar. Porque congregar, quando você está em Cristo, não é mais uma opção para você. Assim como muitas coisas não são opção. Eu tenho falado para várias pessoas, para as minhas filhas eu falo, olha, tem muitas coisas hoje que são normais para todo mundo, mas para nós que estamos em Cristo, e que as palavras de Cristo são importantes para você, e você as retém com toda a sua força, já não é mais, já deixa de ser normal, já não é nem opção para você. É algo que você exclui, como diz Paulo. Paulo não é um Superman. Quando ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, ele não está falando, olha, eu sou bom um tanto mais do que você, que eu consigo vencer tantas coisas que vocês não conseguem. Não, ele está falando, olha, eu estou tanto no Cristo, e as palavras dele estão tão encarnadas em mim, que eu já olho para todas as coisas que me oferecem, para aquilo que é normal para o mundo e para os meus irmãos, eu já olho para aquilo, e não interessa mais se me é lícito, mas o que me interessa mesmo é se isso convém a Ele ou não, porque eu estou comprometido com Ele, eu estou aliançado com Ele, eu estou me tornando um com Ele, eu nasci de novo, por isso eu já não olho, não quero saber mais se é permitido ou não. Tem gente que vem para nós e pergunta, pastor, eu posso fazer isso? A gente fala que pode, ele não quer nem saber se está escrito, ele pega e vai fazer, é a última palavra que ele queria ouvir. Pastor, eu posso deixar minha mulher? Se eu falar que sim, o cara se divorcia na hora. Pastor, eu posso cometer uma fraude no trabalho, eu posso dar uma mentirinha no trabalho para mim ser promovido ou para ter alguma vantagem. Se a gente fala que sim, irmão, nem interessa se está escrito. As pessoas não querem saber se estão escrito, se está escrito ou não. Chegou dias, irmãos, e à medida que nós estamos nos aproximando do dia do Senhor, eu creio que é mais necessário nós avaliarmos não somente o cenário, mas a mim mesmo, a você mesmo. Você pegar a sua vida e fazer um contraste com a palavra de Deus diariamente. Você pegar e ler a palavra de Deus para você. Hoje eu estava lendo, comecei a ler, eu estava lendo Tessalonicenses, comecei ontem. Pastor, lê devagar. Eu não acabei nem a primeira carta, irmãos. Comecei ontem. Eu começo a ler, aquele negócio começa a falar comigo e eu paro no texto. Por quê? Porque eu fico constrangido. Deus, não é possível. Quando eu comecei a observar algumas realidades da igreja, eu comecei a ver, Deus, não é possível. Deus tem misericórdia de nós. Nós precisamos da tua misericórdia, mais do que nunca. Nós precisamos da tua misericórdia, Senhor, para identificar o tempo, para não ser pego de surpresa, irmãos. Eu não quero ser pego de surpresa. Eu não quero que você seja pego de surpresa. Eu quero que você esteja esperando. A minha oração é que você esteja esperando o Senhor. Isso só vai acontecer se você estiver nele e as palavras dele estiverem em você. O suficiente, como eu ouvi. Não, se eu ouvi um noticiário e fiquei aguardando ali 40 e poucos minutos, 50 minutos, uma neve começar a cair, e não morrer, crente não fica esperando o Senhor voltar. Muitos crentes estão distraídos demais, mas esse era um dos sinais. A palavra fala que os últimos dias seriam muito parecidos com os dias de Noé, com os dias de Sodoma e Gomorra, além da imoralidade, da perversão sexual. Os homens estavam totalmente distraídos. Eles viam um homem obedecer a Deus, como foi falado aqui, e a pregar justiça, e eles consideravam, não, isso não vai acontecer. E olhavam aquilo ali, a arca. Irmão, ninguém ia desejar a arca, e depois que estava lá dentro é complicado. Um dia eu ouvi falar que a igreja é muito parecida com a arca de Noé, fede, mas é ali que dá salvação, irmão. Tem gente, irmão, que fica falando mal da igreja, se tornou comum, porque é uma estratégia do diabo hoje, levantar pessoas para falar da igreja. E falar da igreja não é a mesma coisa que você falar de Jesus. Cuidado, porque você pode estar falando do corpo de alguém. Ele fala que ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Pastor, mas eu estou falando contra a instituição. Mas quando você usa o nome igreja, você pode estar acertando não somente o falso, como também o verdadeiro.
acontecia. Então se tornou uma estratégia. Vamos levantar homens para falarem mal, para causar um monte de escândalos. Para quê? Para que as pessoas não percebam os maiores sinais. Os maiores sinais da volta do Senhor está na igreja. Porque a igreja, quando ela se encontrar com o Senhor, ela não é perfeita. O caráter dela não é pleno ainda. Ela é transitória. Ela é profética. O Senhor não, o Senhor é imutável. O Senhor é pleno, o Senhor é eterno, o Senhor não muda, Ele está pronto. Não há sombra de defeito algum no Senhor. Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas a igreja não, a igreja é transitória. A igreja está sendo aperfeiçoada como todos nós, em pleno desenvolvimento. A cada dia você se desenvolve, a igreja também. Então olhar para a igreja hoje e condenar a igreja porque ela não é perfeita é um dos maiores erros que nós podemos cometer. O único momento que Deus falou que a igreja seria perfeita, sem defeito, seria quando o Senhor fosse voltar. No retorno do Messias, a igreja seria encontrada dessa forma. Mas não é porque todo mundo que está dentro dos templos seria perfeito, não. É porque a igreja seria perfeita. A igreja não sou eu e não é somente você. A igreja é o corpo místico de Cristo. É a união de todos os santos. E essa união seria perfeita. Não está no caráter da perfeição como nós entendemos como homens caídos. Como a cultura desses dias entende perfeição. Mas quando o Senhor voltar, diz a palavra lá em Efésios 5, Ele vai encontrar uma igreja pura, santa, sem mácula, sem ruga. E isso para mim, eu não sei para você, mas para mim mexe comigo. Porque eu faço parte disso e eu tenho falado, Deus, me unja para a tua vontade. Eu quero cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Se o Senhor está lavando a sua igreja, eu quero estar junto. Senhor, se o Senhor está preparando a tua igreja, eu quero estar junto. Senhor, é como Paulo falou, olha, eu cumpro no meu corpo as aflições da igreja. Irmão, se Paulo falou que ele estava cumprindo as aflições por amor à igreja, aquilo que Deus está edificando, é porque a coisa não está pronta ainda. Se tivesse pronta, Paulo não falava aquilo, mas ele estava cumprindo no seu próprio corpo o resto das aflições pela igreja. Então, se você tiver uma boa revelação de Cristo e uma boa revelação do que é o seu corpo, você não vai estar entre os que dormem, nem entre os fracos, nem entre os doentes, mas você vai estar vigiando em oração, aguardando a volta dele. Um dos outros sinais dos últimos dias fala que não vai acontecer esse retorno sem antes haver uma coisa que todo mundo conhece já, que é a apostasia. E a ponta do iceberg da apostasia todo mundo sabe, é o que aparece, que é o esfriamento do amor. Mas a raiz do esfriamento do amor não é só o amor com Deus. Principalmente também seria muito visível o esfriamento do amor com o próximo. Os homens não se amariam mais. Pai iria abandonar os seus filhos. O divórcio com certeza se multiplicaria, como nos nossos dias. Mães abandonando os seus filhos, matando filhos, filhos matando pais. O ser humano perdendo o seu valor comparado até mesmo com os animais. Tudo isso você está vendo, mas isso é apenas a ponta do iceberg visível, porque a raiz disso é o abandono da palavra de Deus. O homem não suportaria a sã doutrina, seria forte demais pensar e até mesmo crer na palavra de Deus. Então as pessoas deixariam de viver o que está escrito na palavra. Se a palavra diz para amar, então isso me ofende meus sentimentos. Como que eu vou amar uma pessoa que eu não quero? Eu não quero, as pessoas estão se recusando a amar as outras. Então elas recusam a palavra de Deus, automaticamente recusam o Cristo e automaticamente vão recusar você, eu e tudo que tem o nome de igreja. Esses são alguns sinais. Os homens seriam amantes de si mesmos, frios, idólatras. A palavra fala que o ventre do homem se tornaria o seu próprio Deus. Ele andaria atrás das suas próprias paixões. Então você está observando que tem muitas coisas. Não é que elas estão aumentando o número delas, mas são muitos sinais acontecendo no mesmo momento. É como se não fosse apenas uma nuvem que a gente olha para o céu e pensa, agora vai chover.
mas é o céu ficando todo escuro, de repente, os ventos, tudo somado junto, a gente sabe, agora vai cair água, agora vai haver uma precipitação de chuva forte. E o Senhor fala, antes de ler Hebreus 10, a respeito dos sinais. Eu quero ler algumas coisas para vocês, 3 textos. O primeiro, Mateus 16:3, diz assim: e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. E o Senhor fala, hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Lucas 12:39, ele diz: sabei porém isto, que se o pai de família, aquele texto que eu tinha mencionado, soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Agora, o terceiro texto, Lucas 12:54 e 56, ele diz assim: ele dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. E quando sopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. E ele diz novamente, hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir o tempo? O Senhor está falando, olha, nós sabemos discernir tantos sinais, tantas coisas, mas porque vocês perderam a habilidade de discernir, à medida que se aproxima o grande e terrível dia do Senhor, será terrível para alguns, mas para aqueles que estiverem em Cristo, e que as palavras do Cristo estiverem neles, esse dia vai ser glorioso. Como que vocês não discernem isso? Como que vocês não estão vendo o cenário mundial e estão percebendo alguma coisa está acontecendo diferente? As coisas estão se tornando mais intensas. Pastor, mas estão falando isso há muitos séculos. Claro que estão. Mas por isso que eu estou falando de uma intensidade. Uma nuvem distante, você sabe que tem sinal de chuva, mas ela ainda não está em cima de você. Mas à medida que o céu fica todo negro, os ventos começam a soprar, você sabe, agora vai chover. E o Senhor fala, vocês sabem discernir tudo isso, mas por que vocês não olham a minha palavra, não observam o que está escrito e se preparem para ela? Eu estou falando isso porque agora vocês vão entender o que o autor de Hebreus 10 está falando. Porque o autor de Hebreus 10, ele está percebendo o fundo do que ele está falando, está totalmente ligado com o dia do Senhor. Jesus está voltando, e à medida que você se aproxima desse dia, cuidem, não deixem de congregar. Um dos maiores sinais, talvez, que nós vamos perceber nesses dias, são as pessoas abandonando os lugares. Por quê? Porque a palavra ofende. Porque a palavra por si só, irmão, eu não preciso querer enfeitar alguma coisa, eu não preciso querer mexer nela. Se você só pregar a palavra destrói eu e você. Ela é forte demais. Então muitas pessoas não vão querer sair numa quarta-feira de casa para ouvir uma palavra como essa. Isso é até loucura para o mundo hoje. Eles estão atrás de coisa boa, coisa que vai massagear o ego deles. Aí você vai vir para cá e você vai parar uma hora para ficar ouvindo uma palavra que vai chamar a sua atenção, vai confrontar você. As pessoas deixariam esse lugar. Deixariam esse lugar porque se tornariam cada vez mais frios, egoístas. Assim como aconteceu em Ageu, a maior estratégia do inimigo na reconstrução do templo, que é profético para falar da igreja, na realidade é tornar os homens egoístas. Como assim, pastor? Fazer com que cada cristão pense somente em si mesmo. Se cada um aqui pensar somente em si mesmo, vai haver a fragmentação da igreja. A igreja não é algo para ser fragmentada e não tem como viver ela de forma egoísta. A base da igreja é o amor, é a renúncia, é o sentimento de Cristo, é a palavra dele que vai levar você a se humilhar e a renunciar a sua própria vida em favor do outro. Esse é o chamado. Se você não sabia, é esse Jesus que você aceitou um dia.
Se você não aceitou, pode aceitar hoje, mas esse é o chamado dele. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não somente negue a si mesmo, mas tenha o mesmo propósito, a mesma missão que eu tive. Vamos ler Hebreus 10, versículo 23 a 25. Ele diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Ele está falando, façam tudo isso. Várias cartas no Novo Testamento diz que a igreja, a base da igreja, o relacionamento da igreja, a gente tem que se exortar, tem que se estimular, tem que falar um para o outro, tem que estar suportando um ao outro, tem que estar se sujeitando um ao outro, tem que estar perdoando um ao outro. Então a base é esse relacionamento que nós não podemos perder. Você virar as costas para isso, para o corpo de Cristo, para a igreja, e pensar que você pode ter uma carreira solo, não há nenhuma base, por melhor que sejam os seus argumentos, por melhor que seja a sua teologia, por mais inteligente que seja, não há base nenhuma para você deixar a congregação. O problema é que quando nós deixamos, é porque as palavras dele não estão em nós. Desculpas, irmãos, como é sempre a mesma coisa. Está cheio de defeito. Irmão, é a arca. Fede, mas é só ali que a salvação está. Hoje as pessoas estão pulando a arca, irmão. Fora é destruição. Dentro é fedor, mas tem salvação. É assim que funciona. Tem gente que fala, pastor, eu não congrego porque tem muita gente ruim. Irmão, olha... Quanto mais você tem uma revelação da glória de Deus, mais você vai perceber que o ruim mesmo é você. Quanto mais de Jesus você vai ver, aquilo que as pessoas dão desculpa para sair, seria a base para entrar. Se realmente você consegue ver a ruindade do ser humano, a perfeição do ser humano, e você tem que se incluir nisso, porque o problema é o orgulho. Às vezes nós olhamos somente o outro, mas não conseguimos ver a gente. Irmão, uma vez que você vê a maldade, o pecado, a perversão da humanidade, e você se enquadra nisso porque você não é um ET, nós temos a mesma fonte, a mesma raiz. Você começa a ver que você na realidade não tem mais opção, a não ser depender totalmente de Cristo. Irmão, estar junto, o problema dos relacionamentos, e na realidade isso é um desafio, porque não há lugar melhor para exercitar a fé, para exercitar o amor, para aprender a amar do que a congregação. A nossa casa já é boa para isso, mas a congregação, porque nós não temos os vínculos naturais. Meu pai, minha mãe, minha esposa, minhas filhas não estão aqui. Mas o dever de amar que eu tenho para com elas é o mesmo que eu tenho para vocês. Talvez seja mais fácil lá por causa dos vínculos. Mas, irmãos, quando nós olhamos um para os outros como um lugar desse, se nós tirarmos os nossos olhos, a lente que nós herdamos do pecado, e colocarmos a lente do Senhor, você vai começar a discernir exatamente o que é o corpo de Cristo. Você vai começar a ter sentimentos diferentes. Filipenses fala sobre isso, Paulo fala em Filipenses, vocês vão começar a considerar o outro, vocês vão começar a considerar o que é do outro, não somente o que é seu. Então algumas mudanças de paradigmas na sua vida vão começar a acontecer, padrões vão mudar. Você não vai querer mais virar as costas para uma coisa que você já se comprometeu, já viu, não é mais desculpa, não há argumento nenhum que seja uma base para você abandonar esse lugar. O autor de Hebreus fala, à medida que vai se aproximando aquele dia, não deixa mútua congregação, não para de congregar, porque ele fala, é fundamental, não é simplesmente uma questão de manter isso que nós estamos aqui, não, porque se vir a perseguição, e as igrejas forem fechadas, os templos, nós vamos ter que continuar congregando.
Vamos continuar congregando. Pode ser embaixo de uma árvore, pode ser escondido, nada vai parar. Por quê? Porque é uma questão de vida ou morte. Pessoas, na hora que um estiver fraco, o outro vai estar forte, vai falar: olha, irmão, não desista. Aleluia. Não, na hora não, levanta a cabeça. Tira os olhos, você está curvado. Você tem que levantar os seus olhos e colocar de onde vem o seu socorro. O seu socorro não vem de baixo, o seu socorro vem de cima. Para de olhar para baixo. Não se embaraça com as coisas desse mundo. Porque um atleta ou um soldado que vai militar em favor de um reino, ele não se embaraça com nada dessa vida. Ele está esperando algo. Quanto mais você espera, pastor, eu sei que Jesus vai voltar. Irmão, se você souber e crer, você se prepara. Porque essa história de eu acredito, mas eu não me preparo. Eu acreditei tanto que ia nevar aquele dia, naquele inverno de 2016, que eu fiquei esperando na janela. Botei, peguei meu casaco. Na hora que começar a nevar, eu vou sair lá fora. Quem acredita, se prepara. É uma das maiores evidências do crente, do cristão, que crê, e do crente que é incrédulo. Ele só diz de boca que crê. Mas algumas coisas que eu vou falar para você que serão imprescindíveis para você nos últimos dias. Não congregar, como eu falei, quando nós estamos em Cristo e as suas palavras penetraram em você profundo, congregar não é mais uma opção. Pastor, eu tenho opção. Não, você não tem mais opção. Já viu escravo ter opção? Porque ou você vai ser escravo do pecado para a morte, ou você vai ser escravo da obediência para a vida eterna. Quando Cristo, Ele aparece grandão para você, quanto mais rebelde você for, mais chocante será. Para Paulo, ficou cego, teve que ser guiado a uma cidade perto de onde ele foi encontrado, ali em Atos 9, a caminho de Damasco. Ele ficou naquela cidade aguardando um outro homem enviado por Deus para orar por ele, para restaurar a visão. Mas ele viu algo grandioso na frente dele e foi extremamente impactado por isso. Quanto mais rebelde, mais difícil, irmão, tem que crer difícil. Mas Deus, eu tenho falado, Deus, não tem ninguém tão duro que o Senhor não possa quebrar a tua glória, o teu amor, a tua palavra. Não há coração tão duro, Senhor, que o teu amor não possa penetrar e trazer vida àquilo ali. Uma noite como essa, irmão, a palavra de Deus pode entrar em você e pode transformar você para sempre. Pode trazer esperança, porque afinal de contas, talvez quantos de nós estamos aqui e nós estávamos super frustrados, desanimados, cansados, exaustos, não porque Jesus está demorando. Eu nunca atendi uma pessoa sequer que entrou na minha sala e ela falou: pastor, eu não aguento mais esperar Jesus. Estou angustiado por isso. Mas eu ouço milhares de outras angústias financeiras, emocionais, aquelas crises que o Senhor não tem e nem aqueles que estão esperando Ele tem. Porque como disse Paulo, eu aprendi, aquele que espera no Senhor, diz a palavra, eles correrão e não se cansarão. A palavra fala que aquele que esperam no Senhor, eles voarão como águias. A águia voa até de asa fechada, irmão. Ela consegue fechar sua asa, ela não despenca. A águia, ela tem características que nós podíamos falar a noite toda aqui, que nos encorajam. Mas imagina a esperança, o poder de esperar no Senhor, o que pode causar na minha e na sua vida. Correr e não se cansar. Não há nada à sua volta que está cansando os outros que vai fazer você se cansar. Nenhuma rotina desse mundo, nenhum desgaste natural vai cansar aqueles que estão esperando no Senhor. Pode estar acabando tudo, como diz Abacuque, pode não haver vaca nos currais, a vide pode negar o seu fruto, o campo pode não ter mais nada,
Mas contudo nós esperamos no Senhor dos Exércitos. Amém. Isso é a base que o Senhor fala que o justo viverá pela fé. Você vai ver as crises, você vai ver o mundo sendo sacudido como nós temos visto, nações sendo sacudidas, mas você pode sentar com a sua família, com as pessoas que vão ouvir você, e você vai poder dizer: está tudo sob controle. Daqui a pouco ele vai voltar. Isso foi o que levou homens. Nem todos foram crucificados, mas todos tiveram que carregar sua própria cruz. Nem todos morreram crucificados, mas você vai ver ao decorrer da história milhares de homens, relatos de muitos homens e mulheres que entregaram a sua vida. Não somente entregaram a sua vida, mas encorajaram até os seus familiares morrerem e não negarem a Cristo, porque não há nada mais poderoso do que a esperança. A esperança em Cristo é tão forte que pode levar um homem a morrer desprezando a sua própria dor. A esperança em Cristo é tão forte, e o autor de Hebreus sabe disso. Eu vou falar para você algumas coisas, 5 coisas que isso gera. Primeiro, para você congregar e não deixar esse lugar. Quando eu falo esse lugar, eu não estou falando do meu irmão, eu estou falando da igreja do Senhor. Como eu falei, nem todos que estão no templo estão realmente em Cristo, mas todos que estão em Cristo, você pode ter certeza que eles vão congregar, porque não tem como você estar nele e as palavras dele estarem em você e você não amar o que dele é gerado também. Não tem opção, pastor, não tem opção. Quando o amor dele me toma, não resta outra opção a não ser amar aquilo que ele ama. A palavra fala que se um esposo repudiar sua esposa, é como se ele estivesse odiando sua própria carne, porque ele se tornou um com ela. E para Deus isso é muito estranho. É comum para o mundo perdido, o ser humano que é cada vez mais perverso. Mas o Senhor fala que essa é a realidade de Cristo e da igreja. E se eu estou em Cristo, você está em Cristo, nós somos, como diz a palavra, nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Olhe que quando você está em Cristo, até a sua identidade muda. Ela não é mais simplesmente individual e egoísta, independente. A palavra fala: nós somos o corpo de Cristo, inseparável. Mas individualmente, o que eu sou, pastor? Individualmente você é membro, assim como eu sou membro uns dos outros. Não há como fugir um do outro, não há como separar um do outro. Por isso que é um desafio congregar. Agora, olha o que é preciso para congregar e não deixar esse lugar, rapidamente para nós terminarmos e eu orar com você. Primeiro, reter firme, é o que ele fala no versículo 23, retenham firme a confissão da nossa esperança. Ele fala isso em Efésios, Paulo fala isso em Efésios 1,18, para Deus dar conhecimento, para que as pessoas elas tivessem firme nelas a esperança. E à medida que nós estamos convictos disso, à medida que você guarda isso com toda a sua força, é inquestionável dentro de você já. Quanto mais você tem isso forte, mais envolvido com aquilo que Deus ama você vai estar, mais comprometido com isso que eu estou falando, mais congregando, mais na congregação você vai estar, abundante nesse lugar. Porque a palavra de Deus, irmãos, isso é uma coisa que não é natural. Faz uma força aí para gostar. Se você não gosta da gente, faz uma forcinha. Mas não tem forcinha que dê jeito do ser humano gostar do outro. É a coisa mais fácil odiar, não é? Não, para aborrecer o outro é simples. É 2 palitos, como diz o outro. Para ficar de mal, então, meu Deus, a gente já nasce sabendo. A criança já nasce sabendo brigar, você já viu? A gente tem que ensinar a obedecer, mas desobedecer já nasce sabendo. Ela já nasce sabendo no ventre, ela já sabe fazer o mal. Ela já sabe manipular o pai e a mãe. Quando a minha esposa estava grávida, ela virava para o lado e elas começavam a mexer no
no ventre, as duas. Aí ela tinha que pegar a barriga dela no final da gestação, virava assim com ela, botava no outro lado, elas acalmavam. Se voltasse para aquele lado que elas não queriam, elas mexiam, reclamavam. O poder de manipulação já estava ali, irmão. Porque o ser humano, para fazer o ruim, ele já nasce sabendo já. A criança já nasce brigando, vai pegar uma coisa, vai tentar dividir um brinquedo com o outro, para ver o que dá. Mas o bem você tem que ensinar. É como já começa a morrer ali já, para dividir. Agora, à medida que a palavra vai entrando, o seu caráter vai sendo transformado. E à medida que o seu caráter for transformado, e a glória do Senhor transformar você e eu, porque isso nós vamos nos tornando igual. Porque a palavra fala em Coríntios, 2 Coríntios 3, ela fala assim: e nós, como por um espelho, nós somos transformados pela sua glória, na mesma imagem. Está escrito ali, na mesma imagem. Eu posso ser diferente de você agora, mas existe algo que a glória de Deus faz, que nós vamos sendo transformados na mesma imagem. Não existe 1 bilhão de Jesus, um para cada um. Existe um Cristo para todos nós, e nós somos transformados pela mesma imagem desse único Cristo, e isso nos une. Por isso que à medida que você retém a palavra, retém a sua esperança, nós vamos tendo algumas coisas em comum, e esse vínculo vai sendo fortalecido para permanecer congregando e não abandonar a congregação como muitos fazem. Em segundo lugar, como diz Hebreus 6, 12 a 15, porque para congregar e permanecer, irmão, você tem que não somente ter a certeza da esperança, mas às vezes você saber da esperança não é o suficiente. Mais importante do que saber da esperança e da promessa é saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ali em Hebreus 6 fala, 12 a 15, fala sobre Abraão, como que Abraão conseguiu perseverar e não abandonar a palavra, a promessa. Porque não foi a promessa simplesmente, foi porque Abraão sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Ou seja, não é só você reter a palavra, mas você precisa urgentemente conhecer o Deus da palavra. Amém. Não é somente ouvir o que o pastor Fernando está pregando, o que o pastor Luiz está pregando. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e ter um relacionamento pessoal e íntimo com o seu Deus, que é o mesmo Deus que eu conheço, mas Ele quer se revelar para você de uma maneira talvez que não seja a mesma que Ele está se revelando para mim. À medida que os dias vão se aproximando daquele grande e terrível dia, nós vamos precisar não somente conhecer a palavra, reter a palavra, mas saber e conhecer o Deus da palavra. Em Hebreus fala aqui, Deus não tendo ninguém maior do que Ele para prometer, Ele prometeu por si mesmo. Eu vou dar minha palavra e eu vou prometer por mim mesmo. Por isso que Jesus morreu, para que a palavra se cumprisse, porque Deus tinha prometido. Se o preço do fogo, ele vai morrer. Não tinha ninguém maior do que ele para morrer. Então morreu ele. Terceiro, Filipenses 2, 3 e 4. Eu já mencionei aqui os efeitos da congregação, como é importante congregar, né? Você vai reter firme a promessa, você vai conhecer a Deus no meio da congregação, você vai considerar uns aos outros, poder botar isso em prática. Não egoísmo. Agora ainda está fácil, irmão, mas vai chegar a hora que nós vamos ser conduzidos a viver realidades que a gente nunca viveu ainda. Por isso que congregar vai ser extremamente importante. Talvez a congregação para muitos vai ser como um refúgio. Considerar o outro é você olhar para o outro não mais de cima para baixo, mas você saber que o outro tem algo nele que é extremamente valioso. Cristo não somente está aqui, mas está ali também. Você precisa considerar os outros. Por isso que o Senhor, assim como João Batista falou, quando vocês se arrependerem por causa da palavra, comecem
Aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem. Aquele que tem alimento, reparta com o que não tem. O Senhor começou a falar de um amor prático, de um evangelho prático e poderoso, que pode transformar a vida, que transforma a vida das pessoas. Quarto, esse é forte, irmãos. Por que congregar? Porque na congregação, aqueles que congregam, eles podem estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, como diz a palavra. O estimular o outro é como provocar uma reação. A hora que você vê que tem um desanimando, a palavra fala, não deixe de congregar, mas estimulem uns aos outros. Estimular é você provocar uma reação. O camarada está quase morrendo, mas você vai sacudir ele com a palavra, não morra agora. Não morra agora. Você não pode se render agora. Se você olhar para trás e abandonar, a palavra diz que a alma do Senhor não tem prazer em você. A palavra fala que aquele que bota a mão no arado não olha para trás. A palavra fala que o justo viverá pela fé. Então, se você vê alguém vivendo que não seja pela fé, você é chamado a estimular. Não pode depender somente de um homem. Esse é o trabalho da congregação, é um estimulando o outro. Amanhã é quinta-feira. Você não vai ter o pastor perto de você, mas talvez você vai ser o estímulo para alguém. Talvez amanhã alguns de vocês vão ter a oportunidade de salvar a vida de alguém. Alguém que está querendo tirar a sua vida, alguém que quer abandonar tudo, alguém que quer abandonar a sua família, alguém que não acredita mais em nada, e você vai poder olhar para ele e falar, não, você não pode largar o arado agora. Você não pode largar, olhar para trás agora. Na congregação não existe outro lugar. Se você acredita em carreira solo, descarta. Isso é uma mentira. Quanto mais você acredita na palavra de Deus, como nós lemos aqui em Hebreus 10, depois você lê quantas vezes for necessário, você vai ver, eu preciso congregar. Você vai ficar doidão para congregar. Com gente ruim, não tem problema. Ah, pastor, as pessoas falam para você, vai na igreja, mas está cheio de gente ruim. Você já viu fulano? Tem gente trabalhando lá que é ruim. Irmãos, acredite, são ruins mesmo. Talvez os que mais congregam são os mais convictos disso. Porque você tem que ser muito convicto para não abandonar. Você vai se incomodar. Quanto mais envolvido com gente, mais você vai se incomodar. Por isso que hoje o mundo é muito triste. Porque está sendo tudo virtual. As pessoas, já viu? É comum ver as pessoas se encontrarem juntas. Muitos não sabem mais conversar, nem olhar para os olhos uns dos outros. Mas se bota na rede social, no bate-papo, irmão, eles fluem. As pessoas estão perdendo todos os vínculos. Você vai ver na casa, a família toda na mesa, cada um com o celular. É comum, você vai num restaurante, que eu fui com a minha esposa, nós ficamos olhando assim, famílias inteiras, paga cara, janta, que desperdício. Um ambiente tão gostoso, a celebração de uma janta, para conversar, para olhar no olho do outro. A gente já fala lá em casa, olha na mesa, ninguém mexe no celular, é sagrado, é hora de olhar para o outro, é hora de falar um com o outro. As pessoas pagam caro e ficam só ali nas redes sociais. Às vezes está na frente da pessoa que diz que ama, mas está conversando com outro que não está ali. Onde que nós paramos? Para onde que nós estamos indo? Por isso que é mais fácil deixar de congregar. Porque o atrito, irmãos, osso com osso, pedra com pedra, ralando, ferro com ferro, isso choca, isso é desafiador. E só uma glória poderosa da palavra de Deus, da sua promessa, de conhecer o Senhor, de considerar uns aos outros, é capaz de fazer eu e você nos estimularmos uns aos outros. E por fim, não deixar de maneira nenhuma, não abandone esse lugar, que você pode alimentar a sua esperança, que você pode conhecer o Deus que te prometeu, que você pode considerar os outros, botar isso em prática, e que você pode ser estimulado no dia que você não estiver bem. Assim talvez como eu estou estimulando você agora. Não pare.
Pastor, mas está difícil demais. Eu quero falar para você que aquilo que Deus preparou para você não se compara com absolutamente nada que os seus olhos podem ver nesse mundo. Não passou na mente nem no coração do homem o que Deus preparou. Ele inclusive fala, essa breve e momentânea luta que você está passando não se compara com o eterno peso de glória que Ele tem guardado para mim e para você. Há um lugar onde há uma herança guardada para mim e para você, para aqueles que amam o Senhor e amam o que dele é gerado, aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que guardam e andam nos seus princípios, que um deles é congregar. Há uma herança guardada nos céus, aonde a ferrugem ela não corrói e aonde a traça não destrói, aonde o ladrão não rouba. Então você pode dormir tranquilo, pode estar dando tudo errado lá de fora, mas o seu espírito tem a maior certeza de que daqui a pouco. Já parou para pensar, irmãos, que todo sofrimento que você pode vivenciar nesse tabernáculo aqui é temporário, não é eterno. Já parou para pensar? Às vezes nós olhamos as situações do pior ângulo possível. Todo sofrimento, toda luta, toda tribulação, ela é temporária. Por isso que você vai ver um Estevão ali caindo no chão, sendo apedrejado, e ele olhando para o Senhor, e você não vai ver o homem reclamando nenhuma vez. Ele não pediu para de tirar pedra, ele só olhou a glória, irmão, porque a glória, ela te cega para outras coisas, e abre os teus olhos para outras. Jogavam pedra e Estevão continuava contemplando a glória do Senhor. Então você pode estar sofrendo, pode ser perseguido, pode estar na pior situação que você pode julgar para a sua vida, mas se você estiver esperando o Senhor, você pode deitar hoje na sua cama e dizer para a sua alma: é temporário, isso vai passar. Aleluia! Isso vai passar. Você vai ver relatos de pessoas no leito de morte se entregando com alegria, porque começaram a ver o Senhor e a sua glória, e não se compara em nada com nenhuma dor. Eu conversei com pessoas que chegaram na passagem, entrada de óbito, tiveram experiência do óbito, e eles falaram: pastor, tem uma coisa que eu posso falar, não me lembro de muita coisa, mas uma coisa é comum as pessoas falarem, a mesma coisa: eu não queria voltar, porque o que tem guardado para você é muito melhor do que tudo que você pode experimentar nessa vida, nesse tabernáculo. Vamos nos colocar de pé. Eu quero terminar com João 9:4. Como bem que eu faço as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Irmão, enquanto é dia, é hora de nós fazermos isso. É hora de nós sermos abundantes na obra do Senhor. É hora de você amar como Ele amou. É hora de você olhar para o próximo e você amar como Jesus amou. E isso é o poder de congregar, de estimular, de exortar, de perdoar uns aos outros. Em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra entre em você e moa você por dentro. Nós te adoramos, Senhor, pela Tua palavra. Nós ofendemos a Tua palavra, Senhor. Ela é muito maior do que nós.